Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um Plutônio Cortes. E hoje, mano, tem um convidado. Tem um personagem bem curioso. Ele é uma incógnita. Renato 38. Eu vi um corte dele só e, pra ser bem sincero, achei ele um tanto quanto eloquente, assim. Ele aparentemente parece estar bem convicto que fala, tá ligado? Acompanhei. Meu nome é Luiz Eduardo e vamos para mais um Melhores Momentos aqui do Plutônio Cortes. Bora lá então. Convidado chegou com os pés na porta na entrevista. Vamos ver. Então vamos apresentar o convidado de hoje, que é o Renato Amoedo, ou Renato 38, né? Que ele é perito criminal e autor do livro Bitcoin Red Pill. E aí... Autor do livro Bitcoin e Red Pill. Vamos lá. Vamos ver. E aí, Renato, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no A Deriva. Como é que estão as coisas? Tudo bem, minha honra. As coisas estão indo, né? Bem pra quem estiver preparado e não tão bem pra quem não estiver preparado, né? Eu tava vendo um pouco do teu trabalho, pelo que eu entendi, tu acha que o Apocalipse tá... Não sei porque eu tô rindo, mas sei lá, é a forma que ele se expressa, sei lá. Algo tão sério de forma tão cômica. Tão sério, sei lá, ser sério. Ou pelo menos ele tenta ser sério, mas ele ao mesmo tempo é cômico, sei lá. Engraçado, hein? Tá chegando em breve, a gente tem que se preparar pra isso. Eu acredito que é pecaminoso fazer previsões em relação ao futuro, com certeza. O principal artigo de todas as ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. E esse artigozinho de 8 páginas, ele explica que nós não somos capazes de prever nem a nossa própria preferência daqui a 2 dias, não é isso? Então, eu construo cenários baseados em pressupostos, mas eu considero que eu posso estar errado. O que eu posso afirmar, com certeza, são fatos. E o fato no presente é que a gente vive em um regime de... Ainda bem, né, irmão, que você pode afirmar só os fatos. Imagina. Isso vai ser engraçado. Tô até vendo, mano. Foi mal. Juro negativo. Que a inflação real não é 6,5% em média do real. Que a inflação não é esses índices que passam na televisão. A inflação é o aumento da base monetária. Que nos últimos 10 anos foi acima de 20% ao ano. Então, se você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20%, 22% ao ano em real, você tá perdendo em dinheiro. Isso aí, e aí a minha mensagem é essa. Nós estamos em uma guerra de extermínio. Velho. Caralho, mano. Irmão, você não pode deixar uma lacuna desse tamanho entre tributo, inflação pra extermínio da humanidade. Tem um vácuo gigantesco aí, velho. Explica isso aí melhor, cara. Os donos do mundo, as pessoas que acham que tem gente demais no mundo... Aí, ó, começou. Conspiração boa tem que ter Illuminati, dono do mundo. Se não tiver Illuminati, dono do mundo, irmão, não é conspiração boa. Eles querem exterminar, eles querem castrar os seus filhos, eles querem prostituir as suas filhas, eles querem fazer suas filhas abortarem até não acabar com sua raça, destruir você financeiramente. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Se liga, Renato 38 vai trazer para você com exclusividade as armas que você precisa para poder lidar com o extermínio em massa dos grandes poderosos do mundo, dos grandes donos da economia. Presta atenção, hein? Que são quais? São quais? Vamos lá. Criptografia. Aí, irmão, a sua arma anti-extermínio da humanidade é usar criptografia. Criptomoeda. Mano. Não, mano. A criptografia foi utilizada como arma em absolutamente todas as guerras nos últimos 5 mil anos de história. E hoje ela é uma arma de defesa. Você pode defender seu patrimônio, sua comunicação. Você pode garantir o direito, inclusive, de discutir ideias, como a gente está discutindo aqui, que é cada vez mais restrito na Big Tech, né? Através de sistemas criptográficos. Tá vendo como é que... Essas pessoas, elas criam um universo paralelo em que a impressão delas é de fato a realidade. Talvez pelo motivo óbvio que o algoritmo não entrega vídeo pra ele, desse tipo de tema, ou sei lá, se entrega, ele já cria esse pressuposto. Cara, pelo amor de Deus,
Eu não sei, mas o que eu tenho visto é que as pessoas têm tido cada vez mais oportunidade de se expressar. Por mais que essas pessoas dizem, cara, que não tem liberdade de expressão, que não tem liberdade de expressão, quem tá falando merda, meu irmão. E tem que ser penalizado mesmo, porque você influencia as pessoas. Acorda. Acorda, você quer ganhar dinheiro falando com as pessoas e não quer ser responsabilizado quando você influencia elas a cometerem crimes, como por exemplo tem sido Bolsonaro com os seus bolsomínios invadindo o Congresso Nacional, irmão. Acorda, velho. Sei lá, Ave Maria, é muito confuso, cara. Esses caras é meio louco. A realidade que o cara cria na cabeça de que não existe liberdade. Claro, algumas coisas você não é livre pra fazer porque você acha que deve fazer, mas sei lá, mano, as realidades paralelas esquisita. Aí eles criam essas teorias por cima, aí vem com as informações sem fonte, sem nexo. Ah, já começou bem, 38. Puta merda. Então existe uma intenção dos donos do mundo em acabar com nós, cidadãos comuns. Isso é expresso, né? Eles querem reduzir, eles dizem inclusive sua pegada de carbono e tal, que o carbono que eles querem eliminar é você, que você não terá nada e sei lá feliz, exatamente. Mas por que eles querem fazer isso? Rapaz, é muito difícil dizer de onde vem a intencionalidade, mas os planos deles são abertos, eles estão dizendo isso abertamente, né? Como o professor Olavo era muito criticado, mas ele dizia as coisas 10, 15 anos antes porque eles iam simplesmente... Eis que a gente já tem uma luz em relação às fontes de informação desse cara. Professor Olavo, ele já se direcionou ao Olavo de Carvalho de uma maneira um tanto quanto respeitosa. Então, provavelmente, ele se orienta por essas informações. Tá aí. Então, diga-me quem tu és, que eu direi quem tu és. Você falou que é o Santo Evangelho, irmão. Tô trazendo o Santo Evangelho para você. Você tá se informando com o Olavo de Carvalho, desculpa, mas daqui em diante eu já não vou te levar mais nem um pouco a sério. Já virou um vídeo pra você dar risada. Então, dê risada comigo, gente. Simplesmente nos documentos do PT, né? Nos cadernos, nas atas, eles diziam abertamente o que eles iam fazer, né? Como o pessoal agora que apoiou o Lula, depois, eu não esperava que Lula fosse Lula 2 e não Lula 1. Pô, era só ver o que ele tava prometendo que ele ia fazer, né? Isso ou não? Tu acha que ele é um dos donos do mundo ou ele é um peão? Normalmente, os políticos, eles não são as pessoas que têm mais poder. Você gostaria de estar agora no lugar de Alexandre de Moraes, no lugar de Lula, sendo o cara que tá em evidência ali, um monte de gente querendo matar você? Não. Pois é, você preferia que fosse uma pessoa sua, que você mandasse e você desse um grito e fizesse o que você manda, não é isso ou não? Uhum. Eu também acho, mas assim, depende da forma que você quer dizer de poder, cara. O poder vigente de quem tem o poder de fazer numa sociedade, de fato, são essas pessoas, os políticos. Mas é claro que existe uma influência de quem é mais rico, muito mais rico, em que influencia os políticos, que financia suas campanhas, é óbvio. Mas, irmão, traz pro campo da realidade aqui, velho. Para de ficar alucinando aí. Hein? Quem são os donos do mundo, então, de verdade? É muito difícil identificar pessoas específicas, mas existem dinastias, existem grupos, né? Existem, se você for pegar praticamente todos os produtos que você usa em sua vida, da fórmula que nem existia há 50 anos atrás, da fralda descartável até a fralda geriátrica, é um grupo de 2, 3 grandes empresas que controla praticamente tudo industrializado ou financializado que existe no mundo, BlackRock, Vanguard. Só que o livro não trata especificamente disso. Tem vários livros, inclusive o professor que está sendo meu cicerone aqui em São Paulo, o Alexandre, que explica isso até muito mais detalhadamente. O meu livro serve especificamente para dar uma outra red pill. Para dar uma red pill de que a maioria das pessoas... A gente não chega nessa profundidade de discussão de quem são os donos do mundo, de quem é a intenção de te matar. A nossa discussão ela é mais simples. Qual é o conceito verdadeiro de inflação que consta lá nas 6 lições de Ludwig von Mises? Há 100 anos atrás, ninguém aceitava que a inflação era aumento de preços. Se você aceitar isso, você está renunciando a todos os ganhos tecnológicos. O mundo avançou tecnologicamente nos últimos 20 anos. Mano, esse cara traz um fato histórico pra poder querer alterar, sei lá, como é que funciona a cabeça desses caras, velho. Irmão, você tá querendo questionar algo que é meio que inquestionável, cara. O preço da gasolina aumentou ou diminuiu? Aumentou? Pois é. Isso significa que o governo imprimiu dinheiro além do nível inflacionário.
além do nível de ganho de eficiência. Se ele só aumentasse a base monetária, o que aumenta de eficiência, o preço se manteria estável. Isso é uma boa pra gente começar aqui, Renato, que eu... Cara, esses caras precisam assistir, por favor, gentilmente. Pega os vídeos do professor Elias Jabbour nas participações que ele tem nos podcasts, no debate com aquela moça, que eu esqueci o nome também. Cara, ele explica como funciona esse sistema, em que não é necessariamente você produzir dinheiro que vai gerar inflação, cara. Pelo amor de Deus, velho. Eu não sei explicar com tanta elegância quanto o professor Elias Jabbour. Então, por favor, se você tiver dúvida em relação a isso, se você realmente tiver dúvida, por favor, vai, assista aos vídeos do professor Elias Jabbour. Por favor. Ele vai explicar pra você. Não cai nesses contos, desses, sei lá. Não sei se eu posso chamar de charlatão, mas... é triste. O público aqui não é um público acostumado totalmente com Bitcoin, com economia. É bom explicar o que é o juro negativo, para o cara entender. Por que investindo e mesmo teoricamente lucrando, recebendo, ele na verdade está perdendo? O que é o conceito do juro negativo? É o seguinte, o Estado tem 3 formas de arrecadar dinheiro. O Estado pode arrecadar dinheiro através de impostos, que ele já chegou no limite. Se você tiver alguma dúvida, a curva de Laffer demonstra isso muito claramente. Hoje em dia, inclusive, o Estado arrecadaria mais, reduzindo a alíquota de vários impostos, né? Isso aí já demonstra que ele não tem mais como aumentar a arrecadação. Se o Estado cobrasse 100% de imposto de renda, alguém ia trabalhar? Não ia valer a pena. Não ia valer a pena, não é isso? Isso é a curva de Laffer. Existe uma segunda alternativa, que é o endividamento. Só que o endividamento do Estado, ele tem uma curva exponencial, como de qualquer pessoa, né? Você consegue 100, 200 reais emprestado de graça. 1.000 vai custar Quanto mais você se endivida, menos você garantia você tem, menos possibilidade de você cumprir. Eles vão exigir mais covenants, mais garantias, mais colaterais e mais juros, não é isso? Então isso também não é uma saída. A terceira saída que o Estado moderno... Inclusive, o grande livro do professor Olavo, o Jardim das Aflições, ele explica exatamente isso. O problema do crescimento exponencial, inevitável e inexorável do Estado, né? Como um prefeito merda de interior hoje tem mais poder sobre nossas vidas do que qualquer imperador de 100 anos atrás, né? Então, a terceira possibilidade que o Estado está usando é a senhoriagem. É a diluição do valor das coisas, inclusive da moralidade, através da impressão de moeda sem limites. Porque o real, como o dólar desde 71, é uma moeda fiduciária. Ele não tem nenhum lastro e não existe nenhuma segurança de quantos reais vão existir daqui a 1 ano ou 2. Cara, não sei, a impressão que eu tenho é que no fim das contas esse papinho deles está chegando no ponto de que o Estado tem muito controle sobre as pessoas. Cara, eu sei lá, chega a ser não sei, mas é um assunto assim que na minha visão não tem muito a contribuir para o debate político no momento, até porque não é isso que nos importa. Cara, sim, o Estado tem poder sobre as pessoas. O Estado rege, ele organiza as pessoas enquanto sociedade para poder crescer, para poder se desenvolver. E eu não sei por que essas pessoas têm esse desejo tão eloquente de trazer à tona aquele Estado neoliberal que as pessoas viviam, por exemplo, no absolutismo, em que impérios, micro-impérios eram criados por reis e esses estados eles iam crescendo de acordo com o domínio que eles iam criando sobre as pessoas ao redor, sobre outros reinados. Era do jeito que você tá querendo, irmão. Tudo neoliberal, tudo livre. Livrão. Só que era aquele livre, né, velho? Se você não tivesse sobre os domínios de algum império ali, você estava frito, irmão. Simples assim, era faca no pescoço. Ou você tá com eles e paga os impostos ali, ou você não tá livre, irmão. Não sei lá, essa liberdade que você tanto procura é no meio do mato, cara. Em Marte. Aqui no planeta Terra foi essa maneira que a gente se encontrou para se organizar contra a sociedade, cara. Nomeando pessoas para poder ocupar cargos de relevância dentro da sociedade, criar leis, propor leis para poder ajudar na organização. E com o tempo a gente foi aprimorando esses métodos e chegamos, por exemplo, no Brasil, chegamos no ponto que a gente tem hoje, presidencialismo, com 500 e poucos, se eu não me engano, 400, 500 e poucos deputados representando o povo em majoritário, até porque o presidente geralmente é um pouco a mais da metade, então ele não é eleito necessariamente de forma majoritária, mas aí os deputados, para poder suprir essa ausência de representatividade, eles surgiram para poder suprir
essa necessidade de representatividade. E é esse o Estado que a gente tem para nos organizar, cara. O Estado judiciário aplicando a lei, o legislativo criando leis e o executivo executando. Simples assim. E funciona, cara. Não funciona tão bem no Brasil porque a gente tem diversos problemas que a gente desenvolveu. Até porque nossa democracia ela é necessariamente nova, recém-nascida. A gente já tem 500 anos de Brasil, mas esses 500 anos de Brasil, desses 500 a gente tem desde a redemocratização de 1980, eu não lembro o ano, mas enfim. Desde a redemocratização é o primeiro período que a gente tem de necessariamente uma liberdade. É óbvio que ela vai ter diversas falhas. E é com o tempo, com o desenvolvimento, que a gente vai reparar essas falhas e vai tornar a nossa democracia mais legítima. Mas aí sabe, não consegue ter essa interpretação, cara, de que a gente é uma democracia nova, a gente precisa sofrer reparos, a gente precisa melhorar. Então, meu amigo, quer voltar lá pro viver dentro do castelo, bajulando o rei? Vai lá, mano. Você quer viver essa era, vai, mas o fato é que a maioria não quer. E que bom. A gente prefere a democracia do jeito que tá. Então, e a diluição, como aconteceu sistematicamente, a gente explica, inclusive, no livro, os ciclos intergeracionais. Existem ciclos de uma geração, de 80 anos, tem ciclo de 4 gerações, tem ciclos milenares, e nesses ciclos aconteceu várias vezes, 100% das vezes que houve diluição da moeda, que houve moeda fiduciária. A moeda fiduciária virou pó e a sociedade colapsou. Foi o que aconteceu a hiperinflação em Weimar, que a maioria da classe média tem experiência com prostituição para comprar comida, foi o que aconteceu na Áustria, foi o que aconteceu sistematicamente em todas as experiências de Estado social. Tem Roma, né? Em Roma, na Grécia, inclusive na Grécia, na Segunda Guerra do Peloponeso, tem registros escritos que as mulheres de Esparta podiam dar quem quisesse e o marido não podia sequer reclamar e elas não tinham mais filhos, que é exatamente o que acontece hoje. Se você chegar em sua casa hoje, você é casado? Uhum. Se você e sua mulher estiver fazendo orgia na cama, você pode dar um grito, você que tá cometendo crime de violência psicológica, não é isso? Meu Deus, mano, ele... Rapaz, ele navega longe, cara. Ele navega longe pra dar a opinião dele. Cara, ele tá indo disso, foi parar em orgia pra exemplificar. Olha os exemplos que esse ser humano tá usando, cara. Você pode reclamar, dar uns pau nela? Mas como é que isso se relaciona com a moeda? A moeda que provoca esse tipo de distorção. Esse cara é louco, velho. Ele é louco. Cara, não dá pra entender nada. Não dá pra entender o ponto dele, meu irmão. Não dá pra entender. Não dá pra entender o teu ponto, irmão. Se organiza. Organiza suas ideias, por favor, cara. É a diluição da moeda. A diluição da moeda ocorre em decorrência do welfare. O welfare é o domínio de valores femininos na sociedade. A sociedade, o que você chama de civilização, é um pacto de homens com mulheres. As mulheres renunciam, pelo menos parcialmente, à hipergamia e os homens renunciam, pelo menos parcialmente, à poliginia, não é isso? A maioria dos homens na natureza humana que tem um monte de mulher, ele quer várias. E a mulher quer o melhor, não é isso? Agora, normalmente ela casa e se por algum motivo ela achar que o cara dela não é o melhor, ela vai querer fazer um monkey brain e passar pra outro melhor, não é isso? O problema é que chegou num nível de hipergamia tão potencializado que hoje em dia a greve dos homens está se generalizada. O principal problema hoje econômico no mundo não é a impressão de moeda. O principal problema econômico do mundo, inclusive o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, já repetiu isso dezenas de vezes. É o colapso demográfico, né? Ah, irmão. Ô, irmão, ajuda nós, velho. Cara, o que você quer dizer com... Eu não tô entendendo mais nada, mano. Eu tô me sentindo muito burro. Ai, caralho, mano. Quem consegue acompanhar o raciocínio desse maluco, velho? Mas eu não entendi como é que a moeda afeta esse comportamento. Como é que a diluição da moeda dá ao Estado o poder de gastar de maneira absurda e gera distorções. Todos os preços que você vê na vida, eles são informações, beleza? Todos os preços são informações. O preço inclui a informação de quantas pessoas querem comprar o pão, quanto custa o trigo, quanto custa o trabalho do padeiro, tudo tá ali naquele preço. Toda vez que o governo imprime moeda da cabeça dele, ou tabela preços, como o Sarney fez, como o Maduro fez, ou tabela taxa de juro, que é o preço mais importante da sociedade, ele gera malinvestimentos, ele gera informações mentirosas.
Se você for na literatura mundial, há 200 anos atrás, Fausto de Goethe, o diabo já explicava que a moeda dele era a moeda da mentira, que você pegava um papel e escrevia vale X de ouro mesmo sem ter ouro. E isso era moeda fiduciária. Ou seja, a humanidade, a literatura mundial, já entendia há 200 anos atrás que a moeda fiduciária era a moeda do diabo. Então essa distorção econômica que é feita através da moeda fiduciária, da diluição dela, causa uma distorção moral ao longo do tempo. Por exemplo, como a gente estava conversando antes, por que todo mundo acha engraçadinho uma filha de 15, 16 anos abrir as pernas pro namorado dentro de casa, beleza? Na hora que a gente estava discutindo, porque eu quero que minha filha dê a todo mundo. Você quer que... Quem fala aí? Quem fala isso, irmão? Quem fala isso, mano? Volta pra terra, mano. No começo você prometeu que você podia afirmar os fatos, irmão. Que fato é esse que você tá afirmando? Quem diz isso? Caralho, velho. Eu vou terminar, né? Sua filha der a todo mundo, porque na sua cabeça existe ação de alimentos, existe concurso, existe welfare, existe Bolsa Família, existe a sua filha, o cara morrer, ele vai receber o INSS. Só que essas instituições são mentiras que não vão existir no futuro. Tem mais gente da minha idade do que com 4 anos. Quem vai pagar o INSS? Ninguém. O Estado brasileiro não tem nenhuma possibilidade física. Não é nem de que o governador é não sei quem ou não sei quem. Não interessa. Inclusive, o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista da história do Brasil foi Bolsonaro, não é isso? Ele aprovou. Para. Esses caras viajam, velho. Ele navega numas águas muito tenebrosas, mano. Meu Deus do céu, mano. Pronto, Bolsonaro é feminista. Mais de 70 leis feministas, né? Então, não importa quem tá no poder. Como os cursos lá deixam claro, o mais importante não é a sua intenção, o que você acredita, são os compromissos pessoais, não é isso? Sim. Isso. Não importa quem tá no poder, a questão são as instituições. As instituições hoje, vale a pena, hoje no Brasil, ser vagabundo ou vale a pena ser honesto? No Brasil, vale a pena ser vagabundo. Pena ir embora. Não, depende. Depende de sua atividade. Depende de sua atividade, não é isso? Não pode valer a pena ficar aqui. Inclusive, vale muito a pena você estar aqui com renda forte. Quem tem renda em dólar vive mal na Argentina? Não. Quem tem renda em dólar vive mal na Venezuela? Vai ter gente beijando o seu pé, meu irmão, pra você pegar a mulher e a filha dele na frente dele por $5, não é isso ou não? Mano. Tô falando pra você, cara. Esses caras... No fim das contas, o problema dessas pessoas são... Aparentemente é um problema sexual. Eu não sei se... Até onde eu percebi é que ele usou muito as relações sexuais das pessoas para poder justificar muita ação, até inclusive os próprios argumentos dele. Cara, isso aí é bem que uma lógica do olavismo. Sei lá, de uma certa forma eles têm no seu argumento como base a depravação. É sempre de uma forma depravada, sabe? Humilhar as pessoas ou querer exemplificar as coisas. Sei lá, ele cita um monte de autor, fala um monte de asneira, fala de orgia, fala de pai que quer ver filha com todo mundo. Cara, esse cara tem problema mental, velho. Desculpa. Eu não posso falar isso, mas... Cara, procura um psiquiatra, velho. Procura um psicológico. Você tem algum problema aí sexual, algo enrustido aí que você tá tendo dificuldade de lidar e isso se aflora nas suas opiniões. Você não consegue lidar com isso ao ponto de trazer sempre na hora que você vai exemplificar algo. Parece até que você quer que as pessoas percebam, não sei. Em Cuba, quem tem renda em dólar tá vivendo mal? Quem não pode ficar aqui é seu patrimônio. E uma das coisas que eu afirmo publicamente é que quem investe, quem tem ações na bolsa, quem investe em tesouro direto em um país que é uma ditadura de exceção, um país que não tem lei, ele é inferior aos próprios ditadores. Ele é moralmente inferior aos ditadores. Porque é o seguinte, o que é moralmente inferior? Você estuprar seu filho ou o filho do vizinho? Mano, eu tô falando pra você... Tô falando pra você, tantos exemplos que ele pode trazer pra te trazer pro assunto, pra te envolver no assunto, sabe? Pra te trazer a lucidez do que ele quer explicar, mas ele prefere insistir nesses exemplos sexual, cara. Esse cara tá precisando se consultar imediatamente.
não tá bem. Meu amigo, você tá reprimindo alguma coisa, algum fetiche aí contigo, cara, que tá te fazendo mal, velho. Ai, meu Deus do céu. O seu próprio, né? O seu próprio, que você tem dever de defender o seu filho, não é isso? Quando uma pessoa vai lá e rouba um ditador, ele tá defendendo a família dele, os interesses do grupo dele. Na hora que você coloca dinheiro na bolsa, você bota dinheiro num ditadura. Ó, tem mais 5 minutos de vídeo. Eu tenho certeza que ele vai trazer pelo menos mais um exemplo grotesco como esse. Fica vendo. Uma bolsa de Coreia do Norte, uma bolsa cubana, uma bolsa de Caracas. Você tá traindo e destruindo a sua família em benefício de outro, né? Você tá estuprando seu próprio filho. Tá acontecendo umas coisas que a maioria das... Não, esse não valeu. Não valeu. Ah, velho, vamos pro outro. pessoas que E você ouvem... tá legitimando a decisão dele. Então Exatamente. toma o meu dinheiro, Estado, pra Isso, fazer o que você controle quiser. perfeito. Renato 38. Eu conheço alguns psicólogos, cara. Se você quiser, eu posso passar o contato desse pra você. Vai. Fique esperando não, cara. Procura. Controle minha família, controle o futuro de meus filhos. Pegue, inclusive, a dona das Pernambucanas, bilhões de reais. O judiciário disse que a empregada dela era mulher afetiva e que o filho da empregada era filho afetivo. 100% do patrimônio foi pra essa galera. Se ela tivesse Bitcoin, dava pro juiz definir que 100% do patrimônio dela era da empregada e do filho da empregada. Acabou o negócio de filho bastardo, não vai ter direito a nada, porque você não vai ter como executar nada. O futuro, o que ele quer dizer é que no fim das contas, se você tiver todo o seu dinheiro escondido, ninguém vai poder te dizer o quanto você tem, ninguém vai poder ter acesso a esse dinheiro. Eu acho que esse talvez seja o sonho dos grandes narcotraficantes, de políticos que assaltam os cofres públicos, por exemplo. É isso que ele quer. Ele quer com que nenhum dinheiro tenha lastro. Quando o dinheiro não tiver lastro, vai ser mais fácil escondê-lo. Sendo mais fácil escondê-lo, mais fácil será de cometer um crime, por exemplo. Ô, meu irmão. A gente tem que melhorar as leis, é claro. Tem muita lei que é injusta, tem muita lei que, infelizmente, prejudica. Mas você não acaba com a doença matando a pessoa. Você tem que procurar, você tem que descobrir através dos sintomas e você vai tratar essa doença para curar a pessoa, cara. O melhor sistema que a gente tem é esse. O Estado tendo acesso às contas, no final das contas, literalmente, protege. É isso que atrapalha, que dificulta com que narcotraficantes, com que políticos e tantos outros tipos de criminosos cresça a sua fortuna e se tornam simplesmente uns estados paralelos. Entendeu? É isso, cara. Acabou o negócio de filho bastardo, de sexo. Inclusive, a modificação da moeda leva a modificações das motivações, que vai... foi o que eu falei. Eu acredito que em 20 anos, a maioria dos casamentos no mundo vão ser com dote. Se você não pagar, você não vai ter acesso a uma mulher. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da Venezuela. Tô falando, irmão. Ele deve ter alguma preocupação, assim, se de alguma mulher que ele deve ter perdido, ou um desespero. Não sei, cara. Alguma coisa tá incomodando ele ao ponto dele ficar tendo esses pensamentos ridículos. Irmão, ridículo. O mundo, basicamente, as relações entre homem e mulher ocorrem da mesma forma desde sempre. Alguns relacionamentos são baseados no amor, outros por interesse, mas isso é histórico, cara. E não é porque as coisas têm se transformado que você pode fazer uma afirmação tão grotesca quanto essa. Então quer dizer que daqui 20 anos tua filha só vai se relacionar com o cara se o cara pagar ela? Ah, irmão, acorda, né? A moeda se diluiu tanto, ela não vale mais praticamente nada. Os caras não querem receber na moeda da Venezuela, tanto que eles estão negociando tudo em dólar. O cara vende a casa, vende por dólar. Liberaram isso agora, né? Isso fez crescer a economia, inclusive. Mas assim, pelo governo ter imprimido tanta moeda, ela não valer mais porcaria nenhuma por causa da hiperinflação. Os caras começam a prostituir a filha, a mulher, então isso gera uma degeneração moral nas pessoas.
por causa do Estado. Não, e se você não cometer crimes, se você não cometer crimes, você não sobrevive. Você vai cometer crimes, ou você vai embora ou morre. Ou vira bandido, não é isso? Num regime desse. Em Cuba, quem obedecer à lei vai morrer de fome, não é isso? Todas as pessoas têm que cometer crimes pra sobreviver. E o governo... Fala que você não sabe, irmão. Tem alguns youtubers que têm visitado Cuba, por exemplo, já que vocês gostam de falar tão mal de lá, cara. Só... Tipo assim... Só acompanha os vídeos deles. Só pesquisa, cara. Para de falar o que você acha. As coisas não é assim, cara. Eles mesmos lá, presente, eles mostraram para nós que, por exemplo, a miséria que o brasileiro vive aqui é muito mais cruel que a miséria que os cubanos consideram. O fato é que todo cubano lá, por exemplo, tem acesso a médico, tem acesso à saúde gratuita, tem acesso à educação gratuita. Eles têm acesso a diversos benefícios que, por exemplo, aqui o Estado brasileiro não oferece. Entendeu? Então, tipo assim, lá as pessoas não existe miserável nas ruas. Porque lá eles têm diversas políticas para atender essas pessoas. Eles não permitem que as pessoas se tornem miseráveis. Entendeu? Por mais que lá não seja um país rico, por fatores que a gente já discutiu aqui, como por exemplo os embargos americanos, mas mesmo por lá não ser tão rico e não ter um PIB per capita tão gigantesco, ainda assim, o mais pobre lá vive muito melhor que o mais pobre brasileiro, cara. É isso que você tem que entender, irmão. Lá a cada, eu não lembro o número exato, mas é entre 80, vai aparecer o valor aqui embaixo, de a cada 100 jovens, 80 e poucos deles estão na universidade. Aqui no Brasil esse número é irrisório. Já foi um dia melhor, mas está caindo. Acorda, irmão. Acorda. Volta pra realidade. O governo pode punir quem quiser. Isso fica muito claro. Quem quiser entender a mentalidade do esquerdista, lê um livro, inclusive tem um prefácio no Brasil, de Olavo Lobachevsky. Não são pessoas normais. São psicopatas ponerológicos. E 1/3 da população do Brasil são idiotas úteis. São pessoas que você disser pro cara, o céu é azul. O cara, você mostrar pro cara, ele prefere acreditar na palavra do mentiroso do que nos olhos dele. Cara, você tá se autodefinindo, irmão. Você tá se autodefinindo? Você está se autodefinindo. Você é esse louco que você tá caracterizando. O mundo tá na sua frente. E você persiste em dar essas opiniões. É você que tá viajando, irmão. O mundo não é esse que você tá pintando aqui, não. Então tu enxerga que o real vai chegar nesse ponto. Quanto era um grama de ouro quando começou o real? Não sei. Era R$10, agora é mais de 300. O real já colapsou. Ô, esse cara vai fazer eu fazer uns fact-checking aqui, velho. Eu já tô começando a me revoltar. Eu achei que ia ser um vídeo engraçado, mas já tô começando a gerar revolta. Tô começando a querer refutar em tudo, cara. Ai, meu Deus, essas informações desencontradas assim, jogadas tudo pro ar, é embaçado, velho. E a forma que ele passa essa informação tá difícil de sabe, de confiar. Por que a gente tá ainda vivendo? Por que tá rolando ainda? Você tá vivendo, agora você tá perdendo 20 a 30% da riqueza que você teria se você não tivesse usando essa merda. Isso. Por ano. Senhoriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhoriagem de 20%, que era o quinto, não é isso? O quinto não é 20%? É ou não? Porra, essa é a única conta que advogado sabe fazer, não é isso ou não? Hein? Não, é um quinto. Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou E esse imposto. quinto não era todo ano, era tipo uma vez só? Uma vez só. Você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler As 6 lições de Ludwig von Mises. Então, peraí, então esse quinto, que é 20% uma vez só, e pra nunca mais, gerou uma guerra, e hoje em dia é 20% por ano, e a gente tá quietinho aqui. E aí você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10. Esse cara aí, pelo que eu percebi, ele tá meio que... Ele tá meio ali como... Como é que eu posso dizer isso sem ser ofensivo? Ele tá ali, tipo, resumindo as ideias dele e tentando... É como se esse cara... Se o Renato não tivesse capacidade de afunilar suas informações, e esse cara aqui tá meio que servido de funil. 10, ganha 300 e você ganhou um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, só na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que você tinha vendido?
Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada. E em dólar vale menos do que hoje, do que valia em 2011, não é isso? Então, tipo assim, é um negócio, o legacy, o sistema convencional, não tem nenhuma alternativa. Não existe mais investimento. É mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no legacy. Irmão, pronto, ele tá refutando todo o mercado especulativo, ó. Renato 38 acaba de desmascarar todo o mercado especulativo. O Bitcoin, inclusive, não é investimento. O Bitcoin é poupança, é só isso. É um hedge. É só uma segurança que o governo não vai te tomar o que é seu. Ah, claro, uma poupança extremamente segura. Poupança que varia entre unidade de 300 mil a 20 mil, 30 mil, 40 mil, depois para 100 mil, depois para 40. Extremamente seguro, irmão. Vai, confia no Renato 38 aí. Exatamente. E ninguém pode lhe diluir. Exatamente. Eu tenho dinheiro na bolsa e em renda fixa. Eu tô sendo jogado pra trás pelo Estado. Você reconhece que o Brasil é um estado de exceção ou você acha que é um estado de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? Ah, não faço ideia. Pois é. Tá sofrendo na pele. As pessoas que não, o problema não é você, que você realmente nunca se preocupou com isso. Só que a maioria da população brasileira, que eu ouço pelo menos que é investidor, reclama que o Brasil não tem lei, que só vale a pena ser vagabundo e tal, e continua investindo nisso aqui. Isso é um comportamento totalmente hipócrita, não é isso? É a síndrome de Estocolmo? Exatamente. A questão é que a maioria das pessoas nem sequer... ele não vê alternativa, não é isso? A maioria das pessoas nunca ouviu falar. Você precisa de ouvir falar umas 10 vezes em Bitcoin pra você ter o estímulo de ler white paper, de pesquisar o que é, não é isso? De entender que, pela primeira vez na história da humanidade, existe uma propriedade absoluta que nenhum juiz toma de você. Existe um ativo que, pela primeira vez na história da humanidade, se você não quiser deixar pra ninguém, você leva com você pro caixão. Nem se todas as outras pessoas da humanidade quiserem te tirar, não tem como tirar de você. É muito difícil a pessoa entender isso. Renato 38. Uma mistura de psicopatia com uma pitada de depravação. Convidado afirma que Jesus era um MG Tom. O que é isso? O que é isso, cara? Meu Deus. Tá. Ele tá questionando aqui, ele tá rotulando Jesus Cristo. Uau. Vamos ver o que ele tem pra dizer. Convidado afirma que Jesus era MG Tol. Sei lá como diz isso. Quem tem Bitcoin, quem defende o Bitcoin publicamente, vai ser perseguido 100 vezes mais do que os judeus. O problema, como eu falei aqui a você, é que do interesse dos governos que o Bitcoin deixe de existir. Agora, é do interesse dos governantes que deixe de existir compra de voto, caixa 2, tráfico de drogas e tudo mais? Eles vão dar testa nessa galera? Não. Pois é, eles querem ter como receber isso em outro lugar. Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você, que é o escravo dele, né? Isso agora, lá no paraíso fiscal, na offshore, ele vai querer que continue. Como a China. A China proibiu a mineração. Continua 30% da mineração do mundo lá. O Irã mata o cara. Os caras, 7% da mineração do mundo tá lá. Por quê? Você acha que os políticos lá não querem ter um plano B com a moeda porcaria se diluindo? Você acha que a primeira coisa que o jogador de futebol faz quando ganha dinheiro é comprar uma loura, não é isso? Não é isso que ele faz? Casar com a loura? A primeira coisa que o chinês faz quando ele ganha dinheiro e poder é mandar... Ai... Vamos ver até onde vai. Dar um filho pro exterior, porque ele sabe, como todos os regimes na China. Olha lá. Esses caras, o que eu acho mais interessante no Renato 38 é como ele sabe tudo, cara. Como ele sabe como pensa o pai chinês, o pai americano, o pai brasileiro, o pai italiano. Ele é um gênio. China nos últimos 5.000 anos, quando cai, morre todo mundo. Até os primos de segundo grau de mal estavam mortos em menos de um mês, não é isso? Ele sabe que na hora que o Xi cair, todo mundo ligado a Xi tá lascado, não é isso? No último congresso lá, Xi humilhou publicamente e prendeu o cara que botou ele lá, não é isso? Não foi isso que ele fez? Stalin deu uma dessa aí também, né? O Stalin fez várias dessas, né? Stalin miserável. Stalin gosta do Stalin. Stalin imprimia jornal falso pra dar o cara no final da vida pra ele tomar decisões. Ninguém nem respeitava. Ninguém chegava perto do Lenin no final. Cadê as fontes? Fala, mas... Sabe? Da onde? Da onde que ele tira essas coisas, cara? É muito fácil ser um imbecil, cara. É muito fácil. Basta falar essas coisas. O cara não tem respeito nenhum. Então não vamos respeitar mais a opinião dele. Ele tem as mentiras ao nível, cara. Um nível.
não tem nem honra pra mentir. Sei lá se é que existe honra na mentira, mas sei lá, pelo menos seja um pouco mais elegante. É muito grotesca, cara. Chega a ser grotesco, ridículo. Incrível como as pessoas te levam a sério, irmão. Isso nos mostra que se isso acontece, a gente precisa se preocupar um pouco com a educação que a gente está dando para nossas crianças, para os nossos jovens. Eu acho bem difícil uma pessoa de mente formada te dar mais que 5 minutos de atenção, amigo. Muita lorota em pouco tempo sendo profanado por essa boquinha aí. Que não fosse da patota dele, né? É isso. Tem um capítulo do livro do talvez o único economista de verdade a ganhar o Nobel, normalmente Hayek. Tem um livro dele que tem Por que os piores... O único economista que provavelmente recebeu um Nobel. Quer dizer que os outros não eram de verdade, eram falcianos. Suas ideias não contribuíram com nada, só desse maluco aí, o Hayek. Que inclusive eu escutei muitas poucas passagens dele, sequer li alguma. Então depois eu vou ler porque eu fiquei muito curioso. Tendem a ganhar as eleições. Mais uma vez, a caminho da servidão. Vale a pena a leitura desse livro. Porque o povo é burro, na real, né? Na verdade, as pessoas aprendem. É um problema, questão de objetivo. A maioria das pessoas não são... A maioria dos homens na nossa sociedade são mulheres mentais. E a maioria das mulheres são crianças mentais. É isso. Não existe mais um conceito de honra. É muito difícil. Não tem motivação pra uma mulher ser honrada. Não tem mais. É muito difícil. Aí você chega e fala mal do migtal. O cara é viado, não quer casar. Meu... Chegamos no migtal. E agora que ele vai trazer Jesus, migtal, é assim que fala, então. Beleza. E tem alguma coisa a ver com relação sexual ali. Mais uma vez, ó, pra você ver, tô falando, tem alguma coisa ali. Irmão, o migtal não é uma filosofia. O migtal é um meio de vida, é um modo de vida, é o modo de vida de Jesus. Jesus quis casar. Olha lá. Lá vem ele. Jesus colocou vagina como meta da vida dele. Os santos, eles eram todos migtal praticamente, não é isso? Não existe uma filosofia migtal. Se Jesus foi claro que a mulher que deitou com 4 homens nunca vai ser esposa de ninguém. Tem mulher pra maioria dos homens ou não tem? Eu falei, irmão, que no fim das contas o problema desse cara é um distúrbio sexual, é alguma coisinha, ele tem algum trauma que tá prejudicando ele imensamente, ele não tá conseguindo se relacionar com as mulheres ou com os homens e ele tá se tornando isso. A pessoa começa a dar lado a essas teorias, não vive, não se relaciona com outras pessoas, não vê a realidade com os próprios olhos e se torna isso aí. Um ser humano perdido. E prefere adotar esses estilos de vida para poder justificar os problemas que tá tendo interno. Ele tem um problema de relação sexual, cara. Ele tá conseguindo se relacionar. Eu não sei lá. Tô sendo muito generalizador aqui também, mas eu sabia que o problema dele era bem freudiano. Mas aí agora acho que dá pra gente dá pra gente elucidar um pouco melhor. Mulher decente pra maioria dos homens? Na história da humanidade, 80% dos homens não reproduziram e mais de 80% das mulheres reproduziram, que é exatamente a mesma proporção de curtida no Tinder. A hipergamia animal, aquela coisa que existia antes do pacto civilizacional, foi restaurada. O Petri tá revoltado ali. Só que existe... Mas é a vida, né? Não tem o que fazer. Isso, são ciclos. É a vida, não tem o que fazer. Tem o que fazer, sobreviver a isso, pra que sua filha não seja uma aborteira que não vai casar e ter filho e seu filho não seja castrado, pra que você não tenha neto, que aí acabou. Sua família não vai chegar quando a regeneração voltar. O nome do livro é Red Pill, Bitcoin Red Pill, a revolução moral, tecnológica e financeira. Porque... essas revoluções todas vão ser consequências da restauração da sociedade, da restauração da moeda. Você acha, por exemplo, que o governo deveria controlar a educação? Você acha que o governo quer que seu filho seja independente, rico e inteligente, ou ele que seja burro, pobre e dependente? Claro, sim. O governo controla a educação porque ele controla a moeda. Porque senão ele ia se limitar às coisas ao que ele tivesse capacidade de tributar, não é isso ou não? Uhum. Você acha que o governo devia regular casamento?
O governo devia dizer o que você pode casar com uma mulher, duas e tal. Você acha isso certo? Ter lei de família? Quem devia julgar a família é o cara que tem a autoridade de casar. Seu padre, não é isso ou não? Sim. O pai, que é a pessoa que você convencionou. Hoje em dia, é proibido o casamento do 10º mandamento. É ilegal o casamento verdadeiro da igreja. É proibido no Brasil, bicho. As regras que são impostas ao casamento hoje no país, e na maioria dos países. Por isso que, inclusive, os países que ainda reconhecem o casamento do Antigo Testamento, que são os países islâmicos, ainda reproduzem, não é isso? Mais um motivo pelo qual eu afirmo que provavelmente, se as tendências se mantiverem, a maioria dos casamentos em 20 anos serão com dote. Você acha que o muçulmano vai entregar a filha dele de graça pra você? Vai? Explica o que é o dote pra galera. Não, irmão, você tinha que fazer outra pergunta, não é? Você tinha que dizer pra ele, ou melhor, você não tinha que pedir pra ele explicar o que é o dote, você tinha que pedir pra ele voltar desde o começo e explicar tudo que ele quer dizer com isso, que não dá pra entender nada, irmão. Eu só tô entendendo aqui que ele tem algum problema de se relacionar com mulheres e ele tá descontando tudo isso na sociedade, irmão. Ele tá descontando todo esse problema que ele tem de se relacionar com as mulheres nas mulheres, irmão. E ele não tá percebendo que o problema é ele. Ele não tá percebendo que ele é um lunático e que as mulheres não vai se atrair porque ele parece ser um cara louco, mano. Acorda, irmão. O problema tá no C, velho. Não tá na sociedade. Tá, mas... Pode estar, mas... Dá pra ver que tá em você, irmão. Sei lá, que mulher vai ter confiança de se relacionar com você, de você partindo de inflação pra extermínio da sociedade e pra combater esse extermínio do Bitcoin, entendeu? Quem que vai te entender, irmão? Quem vai ter coragem de se relacionar com você por muito tempo sem ficar louco? Acorda, cara. Galera que nunca ouviu falar, não sabe. Até 2002, no nosso Código Civil, tinha casamento dotal. O dote é um colateral. Qualquer contrato, não existe contrato sem garantia. Não existe contrato sem garantia. Então é o pai da menina se protegendo, é isso? Existe o dote oriental, existe o dote ocidental. Certo? Na Índia, quem paga é o pai da mulher. Por exemplo, pra mulher não entrar de mão vazia. E aí a família pode, inclusive, cobrar. Esse cara tá implorando pra vida ser assim, ó. Pras mulheres simplesmente se vender para um casamento para ele poder juntar esse dinheiro e comprar uma. Porque eu acho que ele tá pegando sempre que ele tá com medo de chegar daqui 20 anos e ele ter conseguido se casar, mano. É sério. Eu tô achando que esse é o medo dele, velho. Dá o dote de volta se o cara não cumpriu o papel dele como macho. Mas cobra, inclusive, da família do cara. O nosso dote, da nossa tradição, por exemplo, o muçulmano, você paga pela mulher, por exemplo. E se você matar ela, você tem que devolver o dinheiro. Putz. E se, por exemplo... Esse cara... Não dá pra te entender, irmão. Você paga pela mulher. Um dos seus deveres como homem é sustentar a casa. Se você não sustentar a casa, a mulher, logicamente, vai ter o direito de voltar pra casa do avô e ela vai ser sustentada pelo dinheiro que você depositou. Seus filhos vão ser dele. Não tem... Então, se eu casei com uma mulher, eu deixo um dinheiro lá de garantia com o pai da mulher. Se eu não tive dinheiro suficiente pra cuidar dela, pra sustentar a minha mulher... Você tem dinheiro, ela volta pra casa do pai dela e é sustentada com aquele dinheiro que eu deixei de garantia. O pessoal critica... Esses caras ignoram todo um mundo por trás, né, pra dizer isso. Então tá, irmão, vai lá. Diz isso pras mulheres. Diga isso, que você acha que daqui 20 anos elas vão preferir se vender do que serem livres, trabalhar, ter seu voto garantido, como elas têm hoje. Vai lá. Diz isso pra elas. Falar isso aí. 3 machos falando isso aí numa roda é fácil, irmão. Quero ver se tá falando isso aí, ó, com outras 2 mulheres ao redor. Quero ver se elas iam deixar você falar tanta asneira quanto tá falando. O muçulmano, mas tudo que eles faziam, nós também fazíamos há alguns séculos atrás. Tipo esse negócio de dote, tudo, menos a parte de cortar clítoris. A gente fazia quase tudo isso que eles estão fazendo, né? Isso de dote e tudo mais. Essas leis não são machistas, elas são de proteção da mulher. Tanto é que as feministas estão de braços abertos pro muçulmano na Europa, não é isso? Sim. Cortar o clitóris é proteção à mulher? Não, ele falou menos isso. Menos isso. Ah, entendi. Menos isso. É que passou tão rápido. Mas é proteção também é uma norma de proteção à mulher, porque mantém a reputação dela e aumenta a chance do casamento. Reduz a chance de alguém achar que ela foi deflorada, fez o que não devia. Por que Deus deu o clitóris? Não, eu não disse que eu sou a favor disso. Eu tô dizendo qual o sentido que as pessoas fazem isso. Entendi. As pessoas fazem isso pra proteger a reputação da mulher, não é isso? Não entendeu o que eu tô dizendo? Eu morei com um cara que tinha a esposa dele era cortada, ela queria fazer um curso no exterior, não era casada. O pai disse, se você for inteira e voltar, a pessoa vai achar que você fez o que não devia no exterior, não é isso? Mas deixa achar, ué. Não vai casar com ninguém. A raça dele vai ser extinta. Ela não vai valer nada, vai ser uma vagabunda, inclusive desmoralizar a família inteira. Mas isso ela foi paranoia. Meu Deus, mano. Mano, cara paranoico, cara paranoico.
Meu Deus, mano. Acorda, velho. Que mundo é esse? Você vive, ela foi pro cara? exterior? Essa paranoia é o modo sistemático, sustentável de manter a humanidade. Que os outros, as pessoas produzem a sua própria extinção. Mas daí ela pode ter ido pra Europa estudar sem o clitóris e feito chupisco à vontade. Não vai sentir prazer nenhum, vai ter menos motivação. Né? Ah, não sei não. Chupar um... Ah, né? Ali ela não vai ter prazer, não é isso? O parte que bom jogou pra fora, ela caralho. não vai ter prazer ali, não é isso ou não? Ela pode ter feito, mas vai ter menos motivação, não é isso ou não? Sim. Mas é muita paranoia. Eu acho um pouco de paranoia. Rapaz, Caralho, você acha um pouco de paranoia e você está deixando ele falar todas essas merda. Irmão, esse cara é... Ele tá perdido na realidade, mano. O GPS dele tá mandando ele pra umas rotas aí que vai levar ele... Vai levar ele pra um abismo. Então aí agora pra encerrar, porque tô começando a me sentir mal. Petri discorda do convidado. Bora lá, vamos ver. você já ouviu falar em dog pill, não? Dog pill. Pesquise isso. Ah, você acha que o homossexualismo, que o transexualismo tá explodindo? O bestialismo tá explodindo 10 vezes mais. Como o professor Olavo explicou, isso é o portal do inferno. Na hora que Dog você... pill é gente que transa com o cachorro. Olha, novamente, por que a doutrina católica proíbe e tal você fazer confelar, sua mulher fazer felação em você? Porque quanto mais estímulos você tiver, mais estímulos você vai querer, não é isso? O homem, ele é menos suscetível a esse tipo de insensibilidade. Quando você... Sei que pensa, irmão. Tô falando pra você que você não tá vivendo a vida como ela é, por isso você tá tendo esses pensamentos. Você não conhece a realidade, meu amigo. Por isso que você tá criando essas fábulas na sua cabeça. Tô falando. Você come açúcar, quando você come doce, cada vez você quer comer mais. Aquele doce que tava na sua boca não permite que você sinta um resistência doce à menor, não é insulina, isso? é a diabetes. Pronto. Sim. Do mesmo jeito que existe resistência à insulina, também existe resistência à ocitocina, a hormônios de prazer, de emoção e tudo mais. Só que o homem é muito menos vulnerável a isso. A mulher é muito mais vulnerável. Então o homem consegue se apaixonar Na aqui hora que e você... Olha lá. Ele sabe mais do que as mulheres, das próprias mulheres, mano. Eu tô dizendo... Eu já sei qual é o seu problema, meu cara. Já sei qual é o seu problema. Freud explica. daqui um ano Eu se acho que isso é apaixona uma Na hora puta que você bobagem acha, isso aí. na hora que, isso é fato científico, isso é comprovado. Quanto mais homens a mulher casar, quanto mais homens a mulher tocar, a chance dela ser dela ter uma união de longo prazo cai a metade. Isso não tô dizendo eu, são dados oficiais do governo americano, do Mas FDA. mesmo- Ai, caralho, mano. Da onde você tirou isso, mano? Concluo. O problema desse cara é que provavelmente alguma mulher fez muito mal a ele, rejeitou ele, e ele até hoje não soube lidar, não superou essa rejeição que ele sofreu de alguma mulher que é muito importante na vida dele. E ele simplesmente hoje declara guerra contra todas as mulheres, mano. Eu acho que pra ele, na cabeça dele, é mais fácil declarar essa guerra do que superar. O problema dele foi rejeição, não tem outro. Olha o que uma rejeição, cara. Olha o que a rejeição da Morena pode fazer com o homem. Ai, é foda. Que seja, pelo que é dela. Sim, o problema é dela e da família dela, né? É, então. Isso. E que as pessoas que fizerem isso vão ser extintas, isso. Aí vai ser isso. Agora, a pessoa tem que ter noção da consequência dos atos dela. Todo mundo tem o direito de ir pro lago de fogo. E a maioria das pessoas vão pro inferno. Jesus é muito claro em relação a isso. A casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A questão é que, independente da maioria das pessoas ouvir ou não, é minha obrigação dizer Lembrando que é o Jesus Migtal, hein? Jesus Migtal. a verdade, né? Ele ordenou, meu mestre me ordenou. Foi a última coisa que Jesus ordenou antes de subir aos céus. Que pregue a verdade a todas as criaturas. Mas voltando. Se a pessoa achar que o sexo não tem nada de sagrado, que o casamento não tem nada de sagrado, de transcendente ali, que não tem nada de religioso, porra nenhuma, o que importa é o estímulo físico. Transa com quem quiser. Transa com quem quiser e tal. Tem osso no seu pênis? Eu tô falando que esse cara é um depravado. Tudo é sexual.
Oh, meu Deus. Traga Floyd. Traga Floyd aqui pra mesa para conversar, porque Última vez que eu vi. Última vez que eu conferi. Você tem bulbo, você consegue engatar mesmo. Você nunca viu um pênis ereto de um jegue? Mas antigamente diz que tinha. esse cara é louco, mano. Você nunca viu, ele só fica realmente ereto quando tá lá dentro. Porque é um negócio, ele não tem como entrar, é por causa do bulbo. Você não viu o cachorro, o cavalo engata? Você nunca viu um pênis de um jegue ereto? Óbvio que não. Pois é. Não, o que você tá vendo ali é mole ainda. Ele realmente só fica ereto quando entra. Você acha que algum homem vai disputar com um cachorro de porte médio, que tem osso, que tem bulbo, que tem tudo isso? Se o estímulo for meramente físico, qualquer cachorro médio vai ganhar de qualquer homem. A cara dele. Gente, se for disputar sexualmente com cachorro, com hipopótamo, com jegue, o ser humano vai perder. A gente vai ser extinto. Faz sentido. Tá, mas e aí? Por isso que as pessoas que têm essa mentalidade, que porra nenhuma, cada um faz o que quiser, serve ao demônio, busca felicidade e termina a vida Ué, sozinho, você tá dizendo que pagando preço no inferno você tá dizendo depois de que- 20 anos de relação com Vai animais. pro inferno. Por quê? Você tá dizendo que esse argumento de não tem nada transcendental e é só pelo estímulo. Leva a isso. Leva a dar pro Rottweiler. A Não, consequência não lá na- imediatamente, mas você vai ser A uma longo sequência. prazo. Não é isso ou não? Que vai acabar. Rottweiler é pesado. Você, Como é- rapaz, vai como é logo, que é aquele o quê? vídeo? Rapaz, você vai logo pra um pesado, né? é que é aquele O vídeo? Yorkshire vai morrer também. Aquele vídeo clássico que tem na internet, a Mônica, não sei o que lá. Mônica Lewinsky? Não, com um cavalo, pô. Quem falar que nunca viu esse Mônica vídeo. Matos. Mônica Matos. Quem falar que nunca viu esse vídeo tá mentindo, tá? Vocês do chat aí que vão ficar me julgando agora, vocês conhecem esse vídeo também. Mas e será que do lado do cachorro ele não tá indo pro paraíso? Porque ele conseguiu reproduzir Não, com uma espécie ele deve tá- acima dele? Ele deve estar se sentindo muito bem naquele momento. É. Mas é cachorro, O né? Jesus dos cachorros tá. Pô, mandou bem aí, hein? A cara dele, irmão. É isso, velho. As pessoas não estão te levando a sério, irmão. É isso que tá se resumindo, ó, os seus assuntos. Acabam sempre com alguém fazendo alguma piadinha. Não diretamente a você, mas pra você perceber. Pô, é foda, velho. Cachorro. Inclusive, tem muita gente que acredita que Deus criou todos os animais e o cachorro foi criado pela gente, né? Ah, aí, ó. Tá vendo? Você não facilita, irmão. Você não colabora, velho. Que nós que criamos eles, porque não existia Pra transar original. com ele. Ele é complementar. O maioria dos mendigos tem um cachorro porque ele tem as habilidades que nós não temos, de audição, de olfato, não é isso? É, Ele tem cachorro é habilidades bom. altamente complementares. Né? Protege o. E nos considera mendigo. parte da família, né? Sim. Mas então, se a gente não comprar Bitcoin, em alguns anos a gente vai estar comendo cachorro e transando com cachorros. Não, você vai ter que morar onde o governo deixar você morar. Você vai ter. Você vai fazer o que te mandarem fazer. Isso. Exatamente. Eu queria dizer que foi engraçado, mas. Ah, sei lá. É isso. Esse foi mais um Plutônio Cortes. Meu nome é Luiz Eduardo e até a próxima. Falou.